palavra que eu vou ler para nós está em Jeremias 17. Eu vou ler o 7 e o 8. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas suas folhas ficam verdes no ano de sequidão. Não se perturba em deixar de dar frutos. Glória a Deus. Que nós venha confiar no Senhor. Que nós venha ser como a árvore plantada junto ao ribeiro. Mesmo no tempo de seca, continua com folhas verdes e não deixe de dar fruto. Que nós venha ser, eu sempre falo muito que eu vejo minha vida como uma árvore. Assim, no período que eu estava no deserto, na frente da minha janela tem uma árvore muito linda. E eu ficava falando com Deus, olhando para a árvore. Eu falava, Senhor, eu sou como essa árvore. Aí eu dobrava meu joelho, ficava olhando para a árvore, falando com Deus. Hoje eu tô seca, hoje eu não tenho, hoje eu me sinto, né, muito, o que eu estava passando no deserto. Eu falo assim, a gente não pode falar que o deserto é bom, assim que na verdade a gente tem que entender. O deserto é um lugar de frio à noite e calor de dia. Por isso que nós chamamos de deserto, o processo que a gente passa de cura, de libertação, de transformação, de aprendizagem, aprendendo em Deus, para depois viver o chamado que Deus tem. Eu fiquei 7 anos no deserto e fiquei 3 anos e meio desempregada, não conseguia trabalho, levava currículo, levei em muitos lugares, a cidade que eu moro é muito grande, levei currículo em todos os lugares e não consegui emprego. Fiquei 3 anos e meio desempregada, arrumei algum trabalho de diarista e foi muito difícil porque me marcou muito a minha vida. Eu fiquei longe de toda a minha família, eu moro em outro estado, longe de toda a minha família. Foi muito difícil para mim esse período. Eu tenho uma amiga que fala que o deserto é um caminho espinhoso. Aí eu lembro daquele povo no deserto que ficou 40 anos no deserto, o maná não faltou, calçado e roupa não ficava velho. Então foi assim na minha vida. Deus falou para mim que ele tinha um chamado na minha vida e não era para mim se preocupar com o que comer, com o que investir, com o que calçar. E Deus cuidava e assim Deus fez. Deus usou pessoas para me abençoar com roupa, calçado, bolsa, perfume. Eu fiquei 1 ano sem perfume. E aí Deus usou uma irmã para me abençoar com perfume. Eu lembro que eu estava com vontade de comer pizza. Eu falei para Deus, estou com vontade de comer pizza. Antes eu estava no deserto, todo sábado quase eu comia. E Deus, daí umas irmãs convidaram eu para ir para a igreja. Só que eles me falaram assim, nós vamos passar mais cedo, nós vamos para a vigília, às 11 horas da noite. Mas nós vamos um pouco mais cedo, mas ficar na sua casa um pouco conversando, depois nós vamos. Quando eu fui abrir o portão, eles vieram 3 irmãs, 2 estavam cada um segurando uma pizza. Aí o que eu quero falar com você, que Deus cuida de nós no deserto. Deus é um Deus que cuida quando nós colocamos nossa confiança nele. Quando nós colocamos nossa confiança no homem ou em nós mesmos, muitas vezes nós vamos se decepcionar, porque nós é humano, as outras pessoas são humanas. Quando a gente coloca confiança em Deus, a gente vê os cuidados. É como essa árvore, mesmo no tempo de seca, tem folhas verdes e não deixa de dar fruto. Que nós não vamos deixar de dar fruto. Mesmo passando pelo momento de sequidão, de seca, de deserto. E assim Deus cuidou de mim. Eu estava lembrando ontem, quando eu fui chamada para mim, eu trabalhava no trabalho de diarista, eu fui chamada a vizinha passou para mim trabalhar numa casa de diarista. Ela falou que ela não ia, porque ela não gostava muito de pessoas próximas, pessoas assim, que não tivessem uma vida muito financeiramente alta, porque ela falava que daí essas pessoas chamavam a gente de vez em quando, a casa estava muito suja, ela não ia, ela passou para mim. Eu cheguei lá e o valor que eu cobrei da diária, a moça me deu o dobro. No outro dia eu voltei a ajudar ela pegou ela falou, ela estava com a mãezinha dela que estava passando pela enfermidade,
E eu falei para ela, você está num deserto com a sua mãe, porque você parou tudo para cuidar da sua mãe. E eu tô no deserto na minha vida financeira, eu tô desempregada, eu tô passando eu passo dificuldade, sim. Não passo fome, que Deus usa a pessoa para me abençoar, mas eu passo dificuldade. Ela foi e contou para a mãe dela, o irmão dela ouviu, foi no mercado, fez uma compra muito grande, muito. Eu nunca tinha comprado tanta comida até aquele presente momento. E aí ela pegou e ainda me deu um dinheiro para me comprar uns temperinhos que ele tinha esquecido de comprar. E me fez uma compra muito grande. Depois eu voltei lá, ela me deu muita coisa. Então, assim, Deus usou a vida dela para me abençoar de uma forma linda. Então, Deus usa o que Ele quer. Deus usa quem deixa ser usado por Ele. E eu estava lembrando que Deus cuidou de mim. No deserto, foi um deserto que eu coloquei a confiança em Deus. Não tinha mais em quem eu confiar. Porque o deserto é muito solitário. O deserto é muito, eu não diria solidão como está com Deus. Se você entendeu o que é o deserto, aí você começa, que eu falo que tem a diferença da solidão da solitude. A solidão é quando você se sente sozinho, mesmo estando no meio de muita gente. Eu, como falei para vocês, eu sou terapeuta. Então, eu atendo algumas pessoas que me falam que se sentem sozinho mesmo estando com muita gente. Mas a solitude é onde você se sente bem, você sabe que é um particular teu com Deus, então Deus sempre esteve comigo. Eu tive experiência incrível no deserto com Deus, Deus falar comigo, Deus usar vidas falar comigo. Então eu vejo assim que quando a gente está com Deus, mesmo no que nem a palavra de Deus falou para nós, mesmo nos dias de seca, nos dias difíceis, você não deixe de dar fruto. Que eu sempre falo, Deus não desperdiça dor. Deus te cura e Deus usa a tua vida para ajudar outras pessoas. Que através do teu testemunho, você vai fortalecer uma pessoa. A pessoa está sofrendo, passando por que você passou, e você vem e conta que Deus fez na tua vida. Hoje, para a glória de Deus, eu estou empregada. Hoje, Deus não tem faltado nada na minha casa. Deus tem multiplicado. Eu tenho transbordo na minha casa. Passei muita falta muita necessidade de tudo na minha casa durante esse deserto, 7 anos de deserto. Foi assim um deserto de muita escassez em todas as áreas, que às vezes eu não tinha R$ 2 para comprar um creme dental. Eu brinco assim que as outras coisas davam um jeito, mas creme dental não tinha como dar jeito. Eu falo assim que futuramente eu acho que eu vou abençoar as pessoas, eu brinco, com creme dental, porque eu sofri muito. Foi isso que me marcou muito. Se faltasse alimento, eu ficava em jejum e orava. Mas assim, o creme dental marcou muito minha vida, que acabou e não tinha como comprar. Mas eu conto hoje como um testemunho que eu sou curada. Hoje eu tenho transbordo no meu lar, para a glória de Deus. E Deus tem me abençoado. Então, tudo que você está passando hoje, e eu falo com a autoridade que Deus me deu, tudo que você está passando hoje, você está faltando alimento, se você está procurando a porta de emprego, se você está esperando uma cura em Deus, você já procurou recurso, você confiou no homem e foi decepcionada porque não teve resposta, você não teve ajuda de quem você pensou que ia ajudar, porque você colocou confiança no homem. Coloca a tua confiança no Senhor nessa noite. Coloca confiança no Senhor no dia de hoje. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Confia no Senhor. Coloca a tua confiança no Senhor. Creia, fala, Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não sei o que o Senhor vai fazer na minha vida. Mas eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida e eu vou viver tuas promessas. E como o Senhor fez na vida dessa irmã, que está falando para mim, eu creio que o Senhor vai fazer na minha vida. E eu profetizo porta de emprego, eu profetizo o transbordo do Senhor na tua vida, em nome de Jesus.